No ano de 1994, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu tinha 16, 20 anos de idade. Eu me lembro que saiu no jornal, no Correio do Povo, um jornal de grande circulação, uma notícia de que um lama tibetano estaria visitando o Rio Grande do Sul. E nessa notícia, me lembro até hoje, na pequena área do jornal, tinha uma foto e de que ele faria uma palestra no Instituto que fica na Oswaldo Aranha, no Instituto de Porto Alegre, que se chama Instituto de Educação Geral Flores da Cunha. Naquela época eu era um aficionado por leituras como Lobsang Rampa e pensei em não perder a oportunidade de estar próximo de um lama verdadeiro, do mesmo nível daqueles que eu lia nos livros. E naquela época eu me lembro que era, com muitos jovens, Durango Kid, né? Não tinha dinheiro sobrando para nada, quase. Era a figura de um jovem de classe média de Porto Alegre. E a minha casa desse instituto ficava mais ou menos uns 15 quilômetros de distância, 15 a 18 quilômetros, na qual eu me propus ir a pé mesmo, né? Como se diz, na pernada. Eu me lembro que eu cheguei no evento e tinha um cartaz sobre o horário deste evento. Esse evento iria ainda faltava ainda umas 3 horas para começar o evento, de forma que eu fui ali no parque atrás, no Parque da Redenção, muito famoso de Porto Alegre, deixar o tempo passar. E eu fiquei ali perto de um lago, fiquei refletindo e pensando, né, na vida, nas coisas, aguardando já o evento que era próximo ao início da noite, mais ou menos, quando já estava escurecendo. Surpresa minha foi quando ia começar o evento. Eu vi aquelas pessoas chegando e eu vi que estavam todos adquirindo um livro e estavam todos pagando a entrada. Daí que eu me dei conta que tinha que ter dinheiro para pagar a entrada. As pessoas que estavam participando, eu vi que tinham condições, mas eu, um Durango Kid da vida ali, esperei 3 horas, gostaria de participar da palestra e pensei, como é que eu vou fazer agora para poder participar dessa palestra, se o preço, eu não tenho dinheiro para poder entrar, né? Porque na minha cabeça, quando um conhecimento assim, não imaginei que fosse ser cobrado. Mas foi quando eu cheguei na produção, tinha umas pessoas ali responsáveis pelo evento e comuniquei para eles. Fui sincero e falei que eu vim de longe, estava aguardando ansiosamente participar da palestra, conhecer Lama Shangduk Tulku Rinpoche, e que não tinha dinheiro para pagar a entrada. Pediram para me aguardar ali na frente. Momentos se passaram e aí lá de dentro veio uma autorização para que eu participasse desse evento. Bem, chegando dentro do auditório, eu me lembro que já estava lá o mestre precioso, o Lama,
com a sua presença, sentado já na sua posição, e o auditório estava se organizando, sentando ali, cada um em suas cadeiras. Me lembro até hoje. E também me lembro que todos tinham um livro na mão, né? Menos eu, né? Um rapaz de 20 anos. Nada demais, nada de estranho. E fiquei ali sentado aguardando o início da palestra. Eu tive a impressão, mas não entendi, não acreditei que eu estivesse certo nessa impressão de que esse grande lama estivesse me olhando no meio de tantas pessoas, ele estivesse me rabichando com o canto dos olhos, como se diz, por várias vezes, a ponto de eu pensar que eu estivesse enganado, né? Afinal de contas, o que teria eu de mais de diferente das outras pessoas? Nem sequer imaginei. Poderia ser uma impressão, apenas uma impressão. Bem, no decorrer da palestra, percebi que estava aparentemente olhando esse grande lama e sem entender absolutamente nada. Ele fez uma belíssima palestra sobre cura através de cristais e o uso dessas energias. Chegando no final da palestra, todos se levantaram com os livros nas mãos para se direcionar até o mestre para que ele autografasse os livros. E eu me senti um pouco constrangido porque não tinha livro. Ao olhar para o lado, eu vi que uma moça tinha umas folhas, mas essas folhas não eram folhas brancas como mais normalmente se vê hoje. Aquela moça tinha folhas velhas em branco, mas com papel muito amarelado e muito modesto, na qual ela até me perguntou: você não se importa que o papel esteja assim? E eu disse que não. Foi quando todos estavam, assinando seu livro, e era minha vez de chegar perto do mestre precioso, lama, esse grande lama, e sem hesitar eu entreguei a folha modesta de papel em branco. Para minha surpresa, ele pareceu se espantar com essa atitude minha. Ele olhou dos dois lados a folha, ele guardou um silêncio, um tempo, e depois assinou a folha em branco, me entregando essa folha. Esse papel assinado eu guardei muito tempo numa gaveta ao lado da minha cama, mas a partir dos anos, infelizmente não tenho acesso mais a esse papel, mas fica a minha testemunha. Bem, o que me chamou a atenção foi que poucos dias depois, ao olhar o jornal da 0 Hora, saiu um anúncio de que este mestre tinha decidido fazer residência no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Três Coroas, e construir um templo ali. E dizia nessa notícia que ele tinha recebido sinais do Dharma para fazer, e para mim, essa assinatura no papel em branco modesto.
era nada menos que um compromisso assinado para com a juventude do Sul. Fica esse depoimento. Obrigado pela atenção, pessoal.